Até o século XIX, início do século XX, nós ainda tínhamos na Europa, aqui no Brasil, para preservar a economia de alguns grupos, os casamentos eram chamados de casamentos arranjados. O noivo não sabia que era a noiva não sabia que era o noivo, e eles se conheciam em algum dia, se olhavam, não tinham muito tempo de ficar e tinham que se casar. Era um fato econômico. Então o casamento passa por um fato de preservação do grupo e depois por um fato de preservar a economia dos grupos. E só ultimamente o casamento passou a ser um fato psíquico, um fato afetivo. E a partir do momento que o casamento passa a ser um fato afetivo, nós começamos a falar dele, que é a partir do fim do século retrasado, o século passado todinho, e hoje nós vamos de novo falar sobre casamento. Na psicologia, o casamento tem a ideia da parceria, a ideia da constituição do casal, do par, dos parceiros, é dada. Freud, em 1914, ele disse que a reunião de duas pessoas que vão ser parceiros se dá por 3 fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. Então, vocês veem que a relação de casal, a ideia do casal, a existência de pares, ela nunca começa, e não começou na história do homem, como um fato afetivo. Hoje, ela tenta ser um fato afetivo. De 1950 para cá, somente de 1950 para cá, nasceram estudos dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da antropologia, sobre esse fenômeno complicado, esse fenômeno que hoje, eu esqueci de falar uma coisa importante, hoje o casamento é um fato jurídico, não é? Ele era um fato só cultural, depois passou a ser um fato econômico, passou por uma fase pequena de ser um fato afetivo e agora é um fato jurídico, não é? Se a gente for ao fórum hoje, nós vamos ver um monte de famílias lá, casais brigando litigiosamente, de uma maneira muito severa, quando, há um tempo atrás, eles estavam namorando escondido dos pais que não queriam namoro, estavam brigando contra o mundo. Então, é uma instituição que não se fixou em nenhum sustentáculo, em nenhum alicerce. É uma instituição perdida. O casamento não pertence mais ao social, não pertence ao cultural, não pertence ao afetivo e está pertencendo agora ao jurídico. E alguns estudiosos aí do casamento acham que ele vai se transformar logo, logo num fato perdido. E nós vamos voltar, talvez, a procriar mais por necessidade do que por uma vontade, um desejo. A base do ser humano, o fundamento do ser humano, é uma coisa complicada, que se chama angústia. Angústia. O que é a angústia? A angústia é a mãe de todos os sentimentos. A angústia é a mãe de todos os comportamentos. Lacan definia a angústia como a sensação de que me falta alguma coisa, que existe um objeto que está perdido.
e que eu não sei qual é. E eu saio em busca desse objeto perdido, e esse movimento de deslocamento de coisas, eu vou buscando, 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 construindo, é o que formou a nossa cultura, é o que deu isso tudo que nós somos e temos. A política, as regras, as leis, as psicologias, a filosofia, que até hoje está atrás desse objeto perdido, e que é um objeto que nós não vamos encontrar. Alguns de nós colocaram como objeto perdido a ideia de Deus. Então, isso seria um complemento, né, a resposta às angústias. E é o que as igrejas fazem e falam. A psicanálise nos ensina a conviver, sobreviver sem esse objeto. Saber que é uma falta eterna. Essa coisa que nós buscamos não existe. É um objeto perdido que nunca existiu. E que nós temos que aprender a conviver com a falta. A filosofia busca, na falta, respostas como a lógica, respostas como a maneira mais pessoal, mais subjetiva que nós vivemos. Mas a cada vez nós podemos inventar uma ciência para buscar tudo isso. Está aí a sociologia, a antropologia e a física. A física é uma busca de respostas. Hoje a física está se aproximando muito da espiritualidade, né? A física quântica está aí falando na quarta dimensão, na quinta dimensão. Enfim, nós somos sujeitos morando todos no mesmo endereço, numa bolinha solta no espaço e buscando algo que não sabemos o que é. Tendo a sensação que algo foi perdido e que não sabemos o que é. Da angústia nascem todos os fenômenos psicológicos. Da angústia nasce a doença, da angústia nasce o amor, o ódio, o medo e tudo aquilo mais que vocês possam colocar como sensação, sentimento, e da angústia nascem os nossos desejos. Tá? Vamos pensar no casamento. Tá? O que é o casamento? Quando eu falo em casamento, vocês entendam a união entre duas pessoas, tá bom? O que é essa união? É a busca angustiante de um objeto perdido. Tá? O amor é filho da angústia. Então ele tem que dividir espaço com seus irmãos, que são a raiva, o ódio, a rejeição, a decepção. Amor sozinho não existe. Tá? Compreende, gente? Compreendem a ligação que eu faço? Quando eles foram se casar na igreja, quando eles entraram lá no altar, o padre fez alguns ritos. O rito da aliança, aliança é um símbolo de que, de alguma forma, eles estão ligados. E o padre, ou o pastor, ou o juiz, fala uma frase clássica, que é o discurso sobre angústia, mas que eles não escutam muito, porque está tocando música, os parentes estão chorando, os ex-namorados, as ex-namoradas, e está tendo muita gente falando na igreja, tocando no celular, eles não escutam. O padre começa a falar uma frase que no meio da frase tem o anúncio da angústia. Na saúde e na doença, percebe? Na saúde e na doença vocês têm que se suportar. Na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. Por isso que existe tanto crime passional. Né? Esse é o anúncio da angústia, de um casamento formal. O anúncio da angústia. Né? Vocês se suportam. Às vezes com amor, às vezes com raiva, às vezes com medo, às vezes com saudade, às vezes com ódio, nunca com indiferença. Porque daí deixa de existir o fato afetivo. Aí nós temos a morte da relação de união.
essa angústia, quando dentro de um casal começa a haver a indiferença, é porque essa angústia foi colocada em outro lugar. Então vamos falar um pouquinho de como essa angústia pode ser agredida. Vamos lembrar que eles namoraram e ele bebia. Quando eles saíam, ele bebia bastante. Mas como a relação deles é narcísica, ela pensa que se ela ficar um tempo mais com ele, ela cura o alcoolismo dele, né? Que é a ideia da onipotência do amor. Meu amor cura você, meu amor cura tudo, né? E não é verdade isso. Tá? O amor é filho da angústia. Então ele tem que dividir espaço com seus irmãos, que são a raiva, o ódio, a rejeição, a decepção. Amor sozinho não existe. Tá? E ela esquece que ela vai ter que dar lugar a todos esses sentimentos. Mas eles estão namorados e foram dormir no sítio do amigo. E ela descobriu que ele ronca. Mas como ela está na fase narcísica da relação, ela conta para as amigas, isso aí como ele ronca, bonitinho, ai que coisa, não, eu vou gravar para eu dormir com esse som. Tá? Imaginando que ela também vai curar isso. Quando eles casarem, ele para de roncar. Tá? Ele tem um problema intestinal severo, ele tem gases, e ela ama o cheirinho dele. Quando ela está num ambiente de muita gente, ela fala, agora foi ele. E ela imagina que quando casar, isso sara. O ronco sara, a bebida sara. Ele tem umas manias de achar as outras mulheres bonitas, mas daqui a pouco ele só vai ter ela. Né? E quando eles se casam, esta angústia que deveria começar a uni-los, faz com que ela perceba que a sua onipotência não existe. Ela é impotente e ele continua roncando. E daqui a pouco o amor, que é filho da angústia, começa a dar espaço para irritação, para raiva. E ela vai dormir em outro quarto. E ele se sente extremamente ofendido, porque como é que ela pode não suportar o ronco, os gases, ou o jeito dele dormir, porque foi assim que ela o conheceu. Tá? Então, isso é uma grande angústia. E eles podem juntos resolvê-la, né? Vamos procurar um médico de ronco, um médico de peido, um médico de... Mas vamos diminuir. Nós já temos muitas outras angústias. Temos filho, temos cachorro, tem o jardineiro, tem a CPFL, tem o Lula, tem muitas angústias. Nós temos que economizar a luz, nós estamos gastando muito. Vamos desligar a geladeira durante a noite. E essas angústias precisam ser resolvidas. Às vezes, eles não são suficientes para poder suportar a angústia do outro. Não são suficientes. Pensavam que eram. E pensavam que o único sentimento que iria participar dessa relação seria o amor. E eles perceberam que tem mais. O amor tem muitos irmãos. E irmãos ruins, irmãos chatos, irmãos severamente punitivos, e como a irritação. Aquele homem, ele teve, quando pequeno, um probleminha que é muito comum em crianças, que é a otite média repetitiva. Crianças que têm otite média repetitiva correm o risco de, quando ficarem adolescentes ou adultos, terem uma algiacusia. Quando alguns sons são muito altos ou se repetem, o ouvido sente dor, uma dor subliminar às vezes, e a dor traz irritação. De repente, esse marido está com essa mulher no cinema, e eles estão assistindo a um filme, um drama que tem pouco ruído, e ela está comendo pipoca. E quando ela come pipoca, ela tem uma bochecha muito grande, faz eco. E ele começa a se irritar com aquilo e fica se perguntando, mas escuta,
será que eu não gosto mais dela? Porque ela está me irritando de comer pipoca, percebe? E aí ele vai ter que medir a força de ser suficiente para suportar uma angústia que vem de dentro, vem de uma dor, vem de um problema complicado e que vem dela. Porque lá no escritório ele tem uma secretária que masca chiclete, que também o irrita, mas ele se afasta dela. E com a mulher ele está no cinema com ela. Ele vai também a uma churrascaria com ela. Ela gosta de amendoim japonês, e que aí dói mais ainda o ouvido dele e o irrita mais. Essa união, esse casamento, fica possível, né? O desfile dos filhos da angústia, o amor, a raiva, a irritação, o ódio, vão se sucedendo se ambos forem suficientemente capazes de suportar isso, ser suporte para isso. Tá? Quando não há suficiência, existe então a tentativa de colocar a angústia em outro lugar. Então, às vezes, eu passo a fazer parte de um time de futebol do clube e depois que termina o futebol eu sento com o meu melhor amigo e falo para ele do meu casamento, da luz que está cara, da água que não sei o que, blá, 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 que faz 3 semanas que eu não transo com a minha mulher e eu não sei porquê. Nós vamos falar depois disso e a semana que vem eu vou falar sobre isso também, tá? Dessa coisa do sexo na união. E ele fala com um amigo, e daqui a pouco ele chega em casa bem. Ele chega em casa bem, sorrindo, toma um banho e não liga muito para ela, não se irrita com a pipoca que ela está comendo, não se irrita que ela não se arrumou, não se irrita. Ele ficou indiferente. Ela, que não é suficiente para poder suportar as angústias dele, começa a frequentar um grupo de oração, e lá no grupo de oração tem um padre maravilhoso que escuta todo mundo. Está com úlcera e tentou suicídio já, mas ele escuta todo mundo, E ela se apega a esse padre, que é um pai, que é um homem também, e começa a contar para ele das coisas dela, da preocupação com o filho, da preocupação com o marido, da preocupação com as coisas. E daqui a pouco ela volta para casa, bem, ele deixou lá os sapatos na sala, como sempre deixa, e ela não se irritou, ela chegou bem. E ele falou para ela, bem, eu vou beber mais uma garrafa de pinga, e ela falou, tá bom. E ela não brigou com ele, e ela, nesse momento, acabou a união, seja do namoro ou seja do casamento. Tá? Às vezes, um casal não suficientemente bom para suportar a angústia do outro, resolvem fazer uma terapia. Então, esse marido vai buscar um terapeuta e tem com esse terapeuta, com essa terapeuta, uma transferência, uma ligação muito forte. E começa a trazer sua angústia. E volta para casa muito bem, a ponto de não trazer para ela mais a sua angústia. E no momento que eles pensam que esse casamento está bom, ele começou a terminar. Não sei se vocês compreendem o que eu digo. Tá? Então, a angústia, ela é inesquecível, ela existe o tempo todo o tempo. O tempo todo o tempo. A suficiência para a angústia, ela é fundamental para que as uniões aconteçam. As uniões deixam de acontecer, os casais não suficientemente bons para suportar a angústia, levam essa angústia para outro lugar, nasce a indiferença, com a indiferença nasce o fim do casamento, o fim da união. E eles voltam para o primeiro estágio da relação com a vida, o estágio narcísico.
ela se separa do marido, ela estava com aquele corpinho de pera, e vai para a academia, e os filhos falam, mãe, como você melhorou depois que você se separou do papai? Começa a comer alface com isopor, só comida leve, vai para a academia, emagrece, fica linda, faz botox e... Botox? É isso, né? Eu já pensei que eu tivesse falado uma besteira. Faz botox, faz cirurgia do períneo e arranja um novo namorado, narcisicamente. Um novo namorado, e no começo dessa relação, provavelmente ela vai mostrar o lado narcísico, as coisas boas que ela faz, ele também. E aí eles começam a namorar, e durante o namoro ela fala do ex-marido, que é a sua angústia não organizada, fala dos filhos, fala da casa, e ele fala também das 6 ex-mulheres e como ele está e tal. E eles começam a colocar angústia um no outro. Como eles não suportaram serem alvos da angústia do outro a primeira vez, não vão suportar a segunda. E não vão suportar a terceira, nem a quarta. Às vezes, eles se unem e um deles mantém um alvo externo, o amante, o padre, não necessariamente nessa ordem, a tia, volta-se para a mãe, aquela mãe velhinha, que ainda aguenta a angústia da filha, porque foi uma mãe boa, e aí a filha chega na casa da mãe e fala, mãe, você está bem, tal, melhorou do Parkinson, já não quebrou mais copo, e como você vai? E aí fala, mãe, se você tivesse me impedido de casar aquela vez, eu não estaria nessa porcaria que eu estou. E a mãe tem que escutar do ex-marido que não quer dar pensão, de nananã. E aí ela volta para a casa dela, inicia uma relação com o novo casamento de indiferença, cada um faz o que acha bom fazer para si, e ficam juntos. E estabelecem uma relação aparentemente boa, que é a segunda relação, o social. Estabelecem uma relação social. São parceiros de um social, mas colocam as angústias fora. Às vezes ela faz a parceria social, coloca a angústia fora, mas ele quer colocar a angústia nela. Ele a ama, ele precisa falar para ela que ele vai ficar sem dinheiro no mês que vem, porque a pensão da ex-mulher aumentou, porque o filho dele vai para Londres, e ela não quer ouvir isso. Tá? E provavelmente, então, esse vai ser uma outra união frustrada. Há romantismo nisso? Existe possibilidade do romântico na relação contínua, diária, de dois seres? Existe. Que horas nasce o romântico? Quando a angústia foi colocada por completo. Tá? Então, hoje, esse casal está na sala, está na cama, está no bar, tá? E estão falando de coisas, trocando suas angústias. Se eles suportam fazer isso em qualquer lugar, os irmãos, os filhos da angústia, os irmãos da raiva, do medo, dão lugar a um sentimento gostoso, que é a oferta, que é o nascimento da coisa mais saudável, mais lúcida de uma união de duas pessoas, que é o cuidado. No cuidado não há angústia. O cuidado é só uma oferta. Então, de repente, esse marido se levanta para cobrir os filhos e aproveita e lembra que ela tem que tomar um remédio de manhã e vai buscar na cozinha com um copo d'água e, de repente, depois de 6 anos, manda uma dúzia de rosas para ela e hoje não é data de nada e sente muito prazer em fazer isso. Ela não está entendendo nada, mas ele sente muito prazer em fazer isso. Então, deixa eu ver se eu consigo agora colocar para vocês de uma maneira mais organizada isso tudo. A angústia é a base do sujeito humano. Tá? A angústia nos faz, como diz Lacan,
depender totalmente do outro. Totalmente do outro. Nós dependemos do outro o tempo todo. Todo o tempo, por causa da angústia. Essa dependência, ela pode vir através do afeto, do amor, não é? Eu preciso de você para eu dar meu amor. Eu preciso de você para mostrar meu amor. Eu preciso de você para mostrar minha raiva. Alguns casais conseguem se unir com isso. Mas a dependência do outro é fundamental. A ponto de nós, os humanos, criarmos as doenças autoimunes, criarmos a psicossomática. Nós inauguramos dentro da medicina uma coisa muito complicada, a psicossomática, que os nossos bichos de estimação também inauguraram junto com a gente. Os cachorros que sentem saudade dos donos têm câncer. Não sei se alguém aqui é veterinário ou é dono de cachorro, mas tem câncer, tá? Porque a menina da casa que cuidava dele se casou e foi embora. E o cachorro teve câncer e morreu. Diabetes, lúpus, que são as doenças autoimunes que acompanham a nossa vida. Existe ausência de angústia? Não. Tudo que a gente faz é por angústia, inclusive o nosso sexo, que a gente depois vai falar, mas o que é o sexo? O sexo é a possibilidade de, através do gozo, eu diminuir a sensação de angústia. Tá? Então, quanto mais demorado, melhor, porque eu aumento a angústia e a retiro. Quanto mais rápido, pior. E o Freud dizia que o sexo rápido traz uma doença chamada neurose de angústia, que é a necessidade de fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo compulsivamente. E o sexo lento, o gozo é antecedido por um monte de pequenos prazeres. E aí a angústia se esvai e o sujeito fica tranquilo. Por que as uniões não podem ser boas o tempo todo? Porque a angústia não permite. Eu liguei meu rádio do carro hoje e ouvi que nós estamos tendo epidemia de sarampo e de catapora. E eu tenho 3 filhos. E estou preocupado com isso. E aí eu ligo para minha esposa, que é a minha parceira. Aliás, é só para ela que eu deveria ligar. E digo a ela, precisamos ver essa história, você está sabendo disso? E aí ela fica angustiada. E aí ela vai para a escola. E tenta dividir essa angústia com a diretora da escola, que provavelmente não vai tentar desangustiá-la. Não, fique tranquila, a gente aqui está de olho em todas as crianças, nas 5.600. Mas se aparecer algum sinal de febre, eu ligo para a senhora. Mas isso não é suficiente para ter a angústia de uma mãe suficientemente boa. À noite, essa vai ser a angústia do dia. E provavelmente eles vão ter que falar disso. Falar disso. E para falar disso, às vezes eles falam deles. E ela fala que quando ela teve catapora, a mãe dela pegou... Não, ela não tinha catapora. A prima que teve. Mas a mãe pegou, a mãe má, pegou e levou ela na casa da prima, porque assim já pega a catapora logo e já fica livre da catapora. E aí... E se vocês perceberem, cada vez que esse casal troca sua angústia, eles se tornam terapêuticos, um para o outro. Se tornam, não terapeutas, terapêuticos. Suportar a angústia do outro é fazê-lo ficar bem. Às vezes até o choro, às vezes até a raiva, não importa o momento. Não há outra maneira de conviver? Não. Como fato psíquico, não há outra maneira de um casamento existir. Por que, vocês vão me perguntar, as pessoas acham isso uma coisa ruim? Por que as pessoas, depois de um tempo, alguém inventou uma vez as crises do casamento, depois de 2 anos tem tal crise, depois de 7 anos tem tal crise, depois de 14 anos tem crise com a segunda esposa já. Por que existem essas crises? Essas crises não existem cada 7 anos essas crises existem todo dia. É que no começo da relação,
o sentimento de onipotência que cada um tem faz com que ele suporte isso. Não, daqui a pouco ele para de beber, isso aí é só a juventude dele. E ele não para de beber, ele bebe cada vez mais. Tá? Daqui a pouco ele vai largar os amigos e vai largar o futebol, porque ficar em casa comigo é muito melhor. E é mentira isso, né? Então, por que existem as crises? Porque o sujeito trabalha, a mulher trabalha, eles têm angústias no trabalho. E às vezes no trabalho não há como colocar essa angústia para fora. Quanto mais ele ganha, quanto mais ele cresce, ele vai tendo mais angústias. Ele percebeu que o melhor amigo dele, ele não pode mais falar das angústias para o amigo, porque o amigo está falando disso para o outro, e o chefe dele já está sabendo, então ele está cheio de angústia. Então, ele chega em casa, e vejam bem, o primeiro filho, o filho mais idoso, mais experiente, e o melhor filho da angústia, é a irritabilidade, a agressão. Tá? É através da agressão que a gente pede para ser ouvido. A criança pequena, como diz Spitz, no seu choro, o choro de raiva. Tá? A criança que fala na sua desobediência. O jovenzinho, o adolescente, na sua irreverência ou no seu comportamento suicida, excesso de bebida, excesso de droga, foi pintar o muro da casa do vizinho, achamos maconha na meia dele, que são pedidos de que alguma coisa vai mal comigo. É através da agressividade que a gente pede. Quanto mais angústia, então, eu tenho 17 anos, estou no terceiro colegial, vou prestar um vestibular, eu não sei ainda se vou fazer medicina, terapia ocupacional ou moda. Então eu faço minha inscrição nas 3 faculdades. E olha a angústia. Pode ser que eu não passe em nenhuma. Aí a minha angústia diminui. Eu fico só com a angústia de não ter passado. E pode ser que eu passe nas 3. Aí a minha angústia fica tripla, porque eu vou ter que escolher de novo. E pode ser que eu tenha a sorte de passar só em uma. Aí não tem jeito, eu vou ficar com menos angústia. Eu tenho 17 anos, estou no terceiro colegial, estou com essas angústias todas e eu preciso colocar isso em alguém. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, não sei o que eu faço. Aí meu pai falou assim para mim, também com essa vida boa que você tem, vai fazer o quê, né? Você tem tudo o que você quer? No meu tempo eu tinha que... E aí não dá para jogar angústia em alguém que está muito mais angustiado que eu, não resolveu nem a infância dele ainda. Né? Aí eu vou chegar para minha mãe e vou falar, mãe, eu não sei o que eu escolho. E minha mãe fala assim, ai filho, escolhe aquilo que dá mais dinheiro, porque veja como nós vivemos aqui, seu pai quis escolher. E aí está lá ela, com um casamento descontente, cheia de angústia ainda com dinheiro, e para quem eu falo? Vou falar para o meu melhor amigo, ele também não sabe o que vai fazer. Ele decidiu fazer medicina, mas não é o que ele quer. Ele queria ir embora para a Austrália, beber cerveja e trabalhar 6 horas por dia, que nem os amigos que foram fazer intercâmbio. Eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu começo a agredir minha casa, meus estudos, meu quarto. Pintei de preto o teto do meu quarto. E depois chamei meu pai e falei, pai, ficou bom? Tá? E o pai falou, meu Deus do céu, o que você foi fazer? Aí ele põe uma caveira e chama a mãe. Mãe, ficou bom? Esse é um pedido de angústia que vem do filho para o pai, do nenê para a mãe, da criança pequena que desobedece. Existe um período na nossa vida que é o período onde o cérebro nos dá uma condição de percepção cognitiva da vida, que é dos 5 anos em diante, até os 9 anos, que é o período onde as crianças são éticas, não quer que fume, aprende que está acabando as baleias, ele quer fazer uma ONG para salvar as baleias. Nessa época, as crianças estão limpando o bumbum sozinhas, comendo sozinhas, algumas vão para a escola sozinhas, entram na perua e vão embora, e aí nasce uma angústia que vai durar o resto da vida, que é a angústia do crescimento, a angústia da solidão, diz Françoise Dolto. Existe um livro de Françoise Dolto,
aqui no Brasil, cujo título é Solidão. Solidão. Que seria legal se vocês tivessem acesso. E o que é a solidão? Solidão é não há nada mais que alguém tenha para cuidar de mim. Eu não tenho mais nada para alguém cuidar de mim. Então eu vou quebrar um braço, eu vou me agredir, eu vou cair do muro, eu vou pegar minha bicicleta e esquecer de brecar, ou eu vou começar a agredir. Eu vou falar para minha mãe que ela não gosta de mim. Aí ela se enche de angústia e aí talvez me cuide. E talvez se encha de angústia e venha falar, filho, sabe por que eu faço assim? Porque minha mãe também não cuidava. Aí acabou, não tenho mais aonde colocar angústia. Aí a angústia não foi recebida, eu aumento a minha agressividade. Vamos voltar para o casamento. Tá? Quanto mais eu evoluo, hoje eu entrei lá no banco como contínuo do banco, nem sei se existe mais isso, como contínuo do banco e me casei. E eu e minha mulher tínhamos angústias comuns. A gente tinha que economizar para comprar um banquinho. A nossa cortina era um papel crepom que sobrou de presente de Natal, mas nós colocávamos isso como uma angústia comum. Nós economizamos junto para poder comprar uma cortina. Aí compramos uma cortina, compramos um carro, compramos uma casa, compramos uma piscina, tivemos filhos, e a nossa angústia aumentou em vez de diminuir. Não, aumentou a nossa angústia. A nossa piscina está suja, está cheia de sapo, e o filho do piscineiro morreu afogado nela, e o piscineiro está processando a gente, porque, percebe, aumentou. Eu preciso do jardineiro, do piscineiro, não sei o quê, a dinheiro, e é isso e aquilo, e o cara... Aumentar as angústias. Só que essas angústias começam a deixar de ser comuns, como é a angústia do filho com a mãe, do filho com o pai. Aí o marido chega em casa, irritado, agressivo, acha ruim de ter uma luz acesa no meio do caminho, fica nervoso com alguma coisa, porque ele precisa que ela chegue, sente do lado dele e o escute. Mas ela está cheia de angústia. Ela foi chamada na escola e a mãe dela descobriu que está com Alzheimer e eles não conseguem entender que a agressividade de um para o outro, a briga que está acontecendo, é só um pedido de que o que está um pouco mais forte, pare e escute. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Há umas semanas atrás, Stephen Kennedy se escreveu na Veja sobre os recasamentos. Um artigo muito bonito. E ele e a esposa, ele já se casou 3 vezes, ela já casou 6 vezes, que é renovar a angústia comum. Renovar a angústia comum. Programar uma viagem e não precisa fazer uma coisa boa. Pode fazer uma coisa ruim também. Vamos cuidar nós dois do nosso filho, que está com 36 anos, no 3º colegial, e está querendo namorar o cachorro, está precisando de ajuda. Tá? Vamos cuidar do nosso filho. Eu posso programar uma viagem de navio para a Grécia e nós vamos ter uma angústia comum e vamos cuidar do nosso filho. Vamos sentar nós dois e vamos cuidar juntos do nosso filho. Vamos cuidar juntos do jardim. Tá bom? Você mexe no esterco e eu mexo na água. Tá? Vamos cuidar junto da casa. Vamos mudar o nosso quarto? Vamos. Então nós vamos trocar os criado-mudos. Tá? Vamos fazer alguma coisa comum. E enquanto a gente faz alguma coisa comum, nós colocamos a nossa angústia, que hoje é tão diferenciada um no outro. Essa é a única possibilidade de uma relação de união existir. Lembrando sempre, todo início de relação, qualquer relação, de amizade, qualquer casamento, a amizade, a relação pai-filho, a relação homem-mulher, namorado-namorada, todo início é muito bom porque é narcísico. É narcísico. Eu falo para minha namorada só das minhas coisas boas. Eu conto do gol que eu marquei, eu não levo para ela a porcaria que eu vivo em casa, meu pai que não gosta de mim, eu não levo ela.
Quando nós começamos a ficar íntimos, quando um de nós tem a coragem de colocar a angústia no outro, e o outro, então, como está no início, é narcísico, onipotente, abraça essa angústia e diz, não, você pode contar comigo, diz o marido para a mulher, seu pai não gosta de você, mas eu te amo. E aí, essa relação, lembrando que a amizade também vai exigir isso. Não é? O que é um amigo? É aquele que vai suportar a angústia do outro no bar, na happy hour, escutando o cara falar do casamento dele que vai mal. Não é? E a relação pai-filho, a relação professor-aluno, a relação, toda a parceria é de alguma forma um casamento. E o casamento em si é a parceria mais íntima que os seres podem ter. A mágica, para que isso subsista, é a possibilidade daquele que está um pouco mais forte poder ouvir a angústia do outro. Precisa dar conselho? Não. Precisa ajudar a resolver? Não. Não. Aguentar que o outro se queixe. Todo dia aquela esposa precisa falar para o marido, eu estou com dor de cabeça. Percebe? E ele já levou ela ao médico, já comprou aspirina, já não sei o quê, comprou um manual de suicídio lento para ver se ela... Mas não adianta, porque ela não quer isso. Ela não quer que a dor de cabeça passe. Ela quer que ele a suporte. Aí vocês vão dizer, mas, doutor, isso é uma encheção de saco? Isso. Né? Se vocês observarem, tudo que começa a ser perpétuo na nossa vida é uma encheção de saco, porque a base da vida humana é justamente essa, a existência da angústia em nós, a existência da angústia. Vocês não imaginam o que essa situação política, o que esse dia 23 de outubro, com a história do desarmamento, a angústia que isso provoca em nós, tá? A angústia. Mas o que nós fazemos, talvez, é tentar escapar dela. A gente sente em algum lado, não vamos falar disso. Porque agora nem de futebol a gente pode falar, porque está angustiado também, está contaminado também. Está sobrando pouca coisa para falar. Tá? Então a gente pode optar. Ou vamos falar mal dos outros, mas isso vai nos angustiar mais, porque alguém vai ter que ir embora mais cedo. Tá? E aí eu vou ser o alvo. Né? Alguém vai ter que levantar para ir no banheiro. Já viram que no bar eles demoram para ir no banheiro? Né? Porque a hora que muda o assunto, vai no banheiro. Depois volta e fala mal dos outros de novo. Então, a base da vida é a angústia. E a mágica da gente suportar a vida é justamente poder suportar a angústia. Existem muitas maneiras de suportar a angústia. Ouvindo e entendendo que é assim mesmo. É assim mesmo. Tá? Ela só não tinha dor de cabeça antes porque a gente não tinha intimidade. Tá? E tem agora, porque a gente tem intimidade. Essa é a mágica da intimidade. Existe um mecanismo que se chama sublimação, que é a possibilidade da gente, então, ficar sozinho, não ter casamento, e fazer alguma coisa autodirigida. Eu vou ser pintor de florestas lá no Canadá. Eu vou sozinho para lá. Em vez de fazer sexo, eu pinto. Que ficou gozado isso? Ainda bem que o Freud morreu, assim, eu estava perdido. Em vez de fazer sexo, eu pinto. Em vez de escutar a angústia da mulher, eu pinto. E toda angústia que eu tenho, com a minha solidão, eu pinto. Pinto todo dia. E daí eu enjoo de pintar e faço uma escultura e planto algumas coisas e começo a colecionar orquídeas e começo a cuidar de urso e de águia e de castor. E essa é a outra maneira da gente poder viver. E às vezes a gente pode fazer isso mesmo dentro do casamento. Tá? Ter um espaço onde eu vou pintar, eu vou esculpir, sem lesar a possibilidade de que a hora que eu estiver pintando, minha mulher vai falar, eu gostaria de ser esse pincel para ficar na sua mão o dia inteiro. Aí é a hora de largar o pincel e escutar
a queixa que ela está tendo, tá bom?